Então tá, gente, vamos lá? Gravando, né? Então, boa noite. Ai, desculpa. Hoje nós estamos no 15º encontro, toda terça-feira, desde o mês de abril, e hoje são 19 dias do mês de outubro de 2021. Para nossa grata surpresa e honra, estamos aqui com a doutora Lívia. Ela é médica, anestesista, e vai nos falar hoje sobre a questão da alimentação. Bem-vinda, doutora Lira, esteja à vontade. Boa noite. Obrigada, Marli. Estava atropelando a sua apresentação aqui, que eu tô de convidada. Então tá, gente, ó, bom, hoje a gente vai falar de comida, né? Especificamente, eu vou falar algumas coisas fora do tema, mas especificamente eu vou entrar um pouquinho no tema do açúcar, né? Que foi uma proposta que eu delineei com a Marli quando a gente combinou de falar. E eu acho esse tema, assim, muito sensível, delicado, eu não tenho todas as respostas, e eu já vivi muitas fases da minha vida na busca por compreender o que eu vou fazer com essas informações que tem aqui nessa palestra. E eu sempre gosto, até brinquei, falei, nossa, é bom rever, porque às vezes a gente se esquece, né? Do conteúdo, né? E das informações, a gente cai no cotidiano e às vezes a gente esquece. Então, para mim também foi ótimo relembrar. Essa é uma palestra que eu completei ela um pouco mais agora, mas eu a fiz há uns anos atrás, acho que talvez uns 4, 5 anos atrás, em parceria com uma farmácia, com a Farmácia Botânica. A Ana Alicia me solicitou a gente fazer essa conversa e foi muito produtivo também. Acho que foi uma das melhores palestras que eu fiz, assim, que gerou bastante conversa, né, sobre o assunto, tá? Então, a gente vai falar desse tema. Eu vou me apresentar aqui, peraí, deixa eu passar. Então, eu sou médica, né, como a Marli disse, e enfim, nossa, minha história é muito longa, assim, eu vou ter que, eu vou reduzir, né, eu sou uma ávida por estudar, então eu fiz muitas formações, eu até omiti algumas, assim, eu omito às vezes algumas, porque, enfim, eu não acho que são, na verdade, eu gosto de deixar para me lembrar o caminho que eu percorri para chegar onde eu cheguei agora, né, onde eu estou agora, 12 anos depois de ter iniciado essa jornada de busca. E tudo começou, eu brinco, eu falo que quando eu li o livro da Jornada da Heroína, eu me achava uma pessoa super autêntica, né? Uma mulher muito autêntica, que vai atrás do que quer, que rompe barreiras e tal. E depois que eu li o livro, eu vi que eu era um repeteco daquilo que acontece com quase todo mundo, né? Que é essa jornada de busca. E então eu brinco, eu falo que eu tentei fazer as coisas mais ou menos certas, do jeito que me falaram que era para fazer. Algumas coisas saíram do caminho, assim, no meio da estrada não deram muito certo, mas eu estou tentando consertar. Mas aí, quando eu estava com 30 anos, né, nasceu a minha primeira filha, e eu tive um conflito muito grande. Eu cheguei, né, no ponto da minha profissão, onde é esperado que eu tivesse muito, assim, que eu me sentisse uma pessoa de extremo sucesso, porque eu sou anestesista, né, e é um grupo muito fechado. E eu consegui trabalhar dentro dentro de ser sócia, né, dos homens, que é extremamente fechado, machista mesmo. E por ser filha de um anestesista, eu tive esse privilégio, né, de estar nesse grupo. Então, que é raro, e tanto é que é raro que até hoje só tem eu de mulher como sócia. A gente tem outras pessoas que trabalham, que são mulheres, mas elas não têm, não é ofertado muito para elas essa possibilidade. E aí eu tinha esse cenário, né, que é uma vida feita, né, médica, anestesista, trabalhando num grupo de homens. E o que mais que eu querer da vida, né? Lira, Mas, deixa eu só sim? Lira, só te cortar. Eu acho que seu microfone tá batendo na folha aí ou na roupa. Tá fazendo uma Ah, barulheira aqui. oh, meu Deus, tá bom, amor. Ótimo, obrigada por me falar. Peraí que eu vou trocar, gente. Só um minuto, tá? Um minutinho, Marli. Maurício, às vezes, Lira, às vezes você, eu não sei se ela está ouvindo. É porque eu converso com as mãos. Eu ia dizer para você que às vezes você tirar esse foninho de ouvido, que dá um som muito bom sem ele. Você quer experimentar? Peraí só um pouquinho, Marli, que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu vou pausar o compartilhamento só um pouquinho,
Só para eu ajustar o meu microfone aqui, peraí, que eu não... O que eu disse é que talvez você não use esse microfone de ouvido. Não, peraí, que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, peraí. Você me ouve agora? Eu tô te ouvindo muito baixo. Tira, Pode falar, Marli. tira o microfone e vê se você consegue falar sem ele, esse de ouvido. Porque às vezes é ele que dá ruído. O que é que você Não, acha? é porque eu Agora tava com melhorou. fio, aí eu fico batendo no fio. Tá bom, assim, vou falar Tá sem ótimo. microfone. Tá ótimo. Perfeito. Então vamos sem, que não tem problema, até melhor. E aí, deixa eu voltar aqui o compartilhamento, peraí. Só não bate na mesa também, que sai, dá ruído. Tchuki, relaxa. Converso gesticulando, gente, é impossível. A pessoa precisa usar as mãos, senão eu fico muda. Então é isso, eu queria compartilhar isso, né? Que eu cheguei lá nesse lugar de que era desesperado, de ter muito sucesso, e falei, e agora, né? Eu tenho minha filha, e aí mudou tudo, e eu não queria voltar a trabalhar, então tive muitos conflitos. E foi exatamente esse conflito que me fez querer, buscar, né? Coisas diferentes, né? Eu cheguei a largar a anestesia, assim, largar, não parei de fazer anestesia completamente, mas eu cheguei a ficar 4 anos fora dos grupos, né, dos hospitais, eu realmente chutei tudo, assim, falei, não quero fazer isso, tal, e foi sempre foi uma busca. A minha busca iniciou começando assim, eu fui em alguns congressos, e aí eu fui exatamente trabalhar uma questão do peso, que é uma questão que eu tive durante toda a minha adolescência, né, minha juventude, e quando eu virei adulta também. Sempre foi uma questão para mim a questão do peso. Então, eu resolvi estudar um pouco sobre isso. Eu fui fazer um curso na Argentina com o Daniel Bellucci, que é o cara vivo que tinha mais casos tratados com HCG. E eu me interessei muito, falei, vou testar em mim, aí se der certo eu faço, né? E assim eu fiz. Eu fiz o curso com ele, eu emagreci muito usando HCG, e aí eu abri um consultório e fiquei trabalhando com isso. Só que de novo, né, mais uma vez eu me decepcionei, porque eu vi que aquilo ali não ajudava de verdade as pessoas, muito embora elas emagrecessem, não era um caminho que eu conseguia ajudar as pessoas a ficar naquilo, porque o que acontecia, eu tinha uma taxa de sucesso de 97% no consultório, mas aconteceu, Ih, gente, peraí, que eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Aconteceu de eu ter... Aconteceu de eu ter encontrado com os meus pacientes depois na rua, e eu via que eles estavam do mesmo jeito que eles tinham me procurado, eles emagreciam, mas depois voltavam a engordar. E aquilo foi muito estranho para mim, porque eu não achei que não era isso que eu queria fazer com as pessoas. Enfim, então eu estou nessa busca há muitos anos, e daí eu fui enveredando, sai de uma coisa, entra em outra, sai de uma... Gente, tem uma gata que quer participar aqui, ô Jesus, desce. Aí, então começou com isso, né? E assim, eu brinco, eu falo que o trabalho final, né, que eu acho que veio coroar para mim, foi o encontro com o Biofal. Ele veio agora no momento, assim, recente, mas veio coroar mesmo, porque na busca por tentar entender como realmente ajudar as pessoas, eu fui estudando muito sobre chakras, né, sobre energia, sobre essas coisas todas que a gente traz ali, que vocês trazem também nos grupos, né, nesse grupo que a Marli propôs. Então, eu já vinha estudando sozinha isso em paralelo, né? Mas eu não tinha uma ferramenta médica. E eu já cheguei até a pensar em deixar a medicina mesmo. Falava assim, se eu não fosse médica, eu sinto que eu tinha mais espaço para falar mais coisas, para fazer coisas que eu não encontro respaldo da medicina, né? Pelo menos eu não tinha, na época, assim, respaldo próximo. Então, eu pensei assim, mas foi isso, né? Eu acabei continuando trabalhando e mais recentemente eu tenho estudado essa coisa dos arquétipos, né, os chakras, então tudo isso, e aí me levou para o Biofal, né, e o Biofal veio coroar para mim essa possibilidade de, como médica, atuar, né, com esse conhecimento que eu já trazia, que eu sabia que a consciência de todos esses aspectos poderia ajudar as pessoas, mas eu não tinha uma ferramenta médica. Então eu estou, assim, me sentindo ainda enamorada, né, pelo trabalho. E aí eu sempre gosto de contar da minha história, né, de falar que eu lutei muito tempo com alguns dos temas que a gente vai tratar aqui nessa palestra. Então, o peso sempre foi uma questão para mim, né? A primeira foto que eu tinha 16 anos,
e a foto já tinha meu filho, então foram flutuações de peso, é a coisa mais frequente que aconteceu comigo durante toda a minha vida, né? O meu peso está estável desde 2013, mais ou menos, então vou comemorar aí, né, quase 8 anos, 9 anos, mais ou menos, né, 7, 8 anos, que eu tô nesse peso mais estável, e que é fruto de ter entendido algumas das coisas que a gente vai também falar aqui hoje, tá? Então, eu falo que eu fiquei, toda essa caminhada foi me levando, no final, o que eu mais queria era ter uma ferramenta como médica de trabalhar com autoconhecimento, de trabalhar com espiritualidade, de trabalhar com amor, e de ser médica, de continuar sendo médica, né? Então, isso sempre foi um dilema muito grande para mim, como fazer isso na prática, onde eu vou alcançar, como eu vou alcançar isso. E eu lembro, essa logo, essa chamada eu fiz, já tem mais ou menos um ano, porque foi um insight mesmo que eu tinha, de falar, não vou desistir, né, da medicina, mas eu vou continuar buscando a cura através desses meios aí, tá? Então, eu quero contar a minha história, para a gente poder entrar, então, né, no que eu vou falar. Eu sempre começo as minhas palestras fazendo um oferecimento, né, ao curador que existe em mim, ao curador que existe em vocês, né, esse biocomputador magnífico nosso, que se desenvolveu sozinho a partir de uma única célula e que sabe os caminhos, né. Então, uma das coisas que sempre me guiou nesse trabalho, quando eu fui aprofundando, estudar a cura, é compreender que a cura, ela acontece quase que por si só. Eu tenho um professor do curso de Health Coaching, que ele fala que o corpo só precisa de meia chance. Se a gente der meia chance, o corpo sabe o caminho de volta para casa, né? E eu gosto muito dessa frase, né, em sânscrito, né, dessa mensagem, que é isso, a gente pedir isso, né, que com a nossa consciência que a gente consiga atingir mais, né, e que todos os seres possam ser atendidos, né, e possam ser felizes também. Nossa, mas a minha gatinha hoje está agitada aqui, gente. E, bom, eu quero começar e vou falar 3 coisas antes de entrar no tema do açúcar, que eu acho que são extremamente importantes, né? Eu não gosto de perder a oportunidade quando eu estou levando qualquer mensagem como médica para ninguém, então trouxe para vocês também, então, talvez um pouquinho fora do contexto do tema do açúcar, mas no fundo não tá. Então, eu venho lembrar com esse slide que o nosso corpo ele tem essa inteligência que eu estava mencionando antes, né? E em cada célula do nosso corpo, se a gente for observar como o nosso corpo já trabalha, dentro de cada célula do nosso corpo já tem... Não, pode deixar, pode, porque ela não vai sair. Dentro de cada célula do nosso corpo já existe uma organização que tem todas essas características que estão aqui, né? Então, existe um propósito superior, onde o egoísmo não é uma opção. Existe comunhão, onde recusar estabelecer uma comunicação também não é uma opção. Existe uma percepção consciente das células, né, trabalhando ali unidas, onde hábitos rígidos também não é uma opção. Existe a aceitação, onde agir sozinha também, sem colaboração, não é uma opção. Existe criatividade, onde apegar-se a algo antigo e manter-se apegado a isso também não é uma opção. Existe o aceite, né, do ritmo que se propõe, onde ser obsessivo ou ser agressivo não é uma opção. Existe uma eficiência nesse trabalho, onde o consumo excessivo não é opção, né? Essa parte que eu gosto de detalhar, que a nossa célula ela não tem estoque de nada, né? Ela confia que ela vai receber o que precisa logo a seguir, então não há estoques grandes, a não ser quando o corpo está realmente adoecido. Existe também coesão, né? Se julgar melhor que a outra, né? Então não é uma opção, as células estão sempre nessa organização, né? Existe uma doação, onde acumular também não é opção, e existe a imortalidade, onde a diferença entre as gerações também não é uma opção, já que a célula ela deixa parte de si quando ela parte, né? Quando vai sofrer uma apoptose, alguma morte celular, né? Ela transfere antes disso, né? Tem a oportunidade de transferir. Então, de certa forma, essa célula que se vai também fica, tá? Outra coisa que eu sempre falo também, esse aqui é o resumo de um livro que chama Remissão Radical, que é um livro maravilhoso, é o livro que eu acho que transformou mesmo o meu olhar de médica, porque foi escrito por uma cientista, a Kelly Turner. Ela é uma pessoa pesquisadora, e ela foi trabalhar como assistente social e com pessoas com câncer. E ela se deparou, de repente, com uma ideia de que ela nunca tinha ouvido falar em remissão radical. Quando ela escutou esse termo pela primeira vez, ela ficou bem curiosa
E aí ela resolveu, aí falaram, e na meio médico, não é muito falado isso, porque, bom, ninguém sabe como que acontece a remissão radical, né? Então, é como se o meio médico ignorasse, então, nós não vamos dar atenção para isso, porque a gente não sabe como que chega lá. E a Kelly, o que ela viu? Ela falou assim, gente, mas toda vez que a ciência se desenvolveu, né, deu grandes saltos, quando, percebendo uma anomalia, ao invés de rejeitá-la, foram olhar. Então, ela fez exatamente isso com a remissão radical, e ao invés de rejeitar as pessoas que tiveram remissão radical, ela resolveu dar voz a essas pessoas. Então, ela conversou com mais de 1.700 pessoas para fazer o trabalho dela, né? E ela viajou o mundo todo e conversou com várias pessoas. E o que ela fazia? Ela simplesmente pedia para a pessoa, me conta da sua história e me fala o que você acha que te ajudou a chegar a uma remissão da doença, né? E eu saliento aqui que a remissão radical é quando o paciente desenvolve cura, quando a cura é improvável ou impossível para os meios médicos, né? Então, é um paciente que ele foge da linha tradicional. E ela, então, foi ouvindo essas pessoas, ela anotou tudo que esse pessoal falava. E depois ela jogou, né, numa estatística, e ela conseguiu identificar 97% das pessoas, que 97% das pessoas tinham esses fatores, tá? Então, ela conseguiu identificar. E se a gente for observar, só 2 são físicos, né? Que um é mudar radicalmente a dieta e o outro é usar ervas e suplementos. Todos os outros, eles são desse campo, né, que está aberto aí, que a gente pode explorar. Então, é assumir o controle da própria saúde, seguir a própria intuição, liberar as emoções reprimidas, estimular emoções positivas, aceitar apoio social, trabalhar a espiritualidade e ter fortes razões para viver. Cada capítulo do livro, ela vai contando sobre vitórias que essas pessoas tiveram, né, no seu desenvolvimento da sua doença e como que essas pessoas chegaram nesse lugar. Então, assim, foi um livro que eu li e, nossa, eu fiquei órfã quando terminou, porque tinham histórias muito lindas de superação e de coisas realmente, assim, incríveis, né, que você vê realmente que tem realmente um campo, né, aberto e que muitas vezes isso não está tão delimitado assim, tá? E aí, então, especificamente, a gente vai entrar no tema do açúcar, e eu acho que é um tema muito sensível, delicado. Por quê? Porque é uma coisa que está muito permeando a nossa cultura, né? Então, a gente tem muito disponível açúcar. E a gente vai falar aqui de algumas coisas que não é tão simples, assim, para a gente achar uma solução. Né? Então, por isso que eu falo que eu não tenho nem as respostas direito, né, sobre como fazer isso. Eu tenho me debruçado sobre esse tema, já tem uns 10 anos, tentando descobrir como é que navega, né, nesse mundo em que uma substância dessa é tão deletéria e está tão disponível, né, e permeia toda a nossa alimentação, praticamente toda, né, principalmente se a gente come muito fora de casa, tá? Então, só para ir a gente traçando, assim, eu trouxe um pouquinho de história, né, o açúcar de onde que ele veio, ele já foi, acho que todo mundo sabe isso, mas ele começou a conseguir se extrair o açúcar, né, começou indo aproximadamente no século V na Índia, era uma especiaria extremamente cara e rara, né, e até alguns trabalhos, alguns estudos, algumas leituras vão dizer para a gente as pessoas sabiam do poder viciante do açúcar, então que ele era realmente restrito, né, para algumas situações, tá? Mas que depois, né, com o advento aí da entrada, né, do comércio, do capitalismo, então houve uma necessidade de expansão, né, de riqueza mesmo, e ele foi realmente usado, né, foi expandido com esses fins comerciais mesmo, tá? E as Américas, né, foram assim, a gente sofreu, tanto a América do Norte, a América do Sul também, a gente foi muito colonizado já trazendo essa produção para cá. Então, realmente muito disponível para nós aqui, tá? E vamos falar de consumo, tá? Esses dados aqui são mais ou menos de 2017, mais ou menos, talvez um pouquinho, 2015. Eu não tenho os dados mais atuais, esses eram os dados que eu tinha. Então, o consumo por cabeça, né, por pessoa de açúcar refinado nos Estados Unidos tem variado de 27 a 46 quilos nos últimos anos. Em 2008, o consumo total per capita, né, de açúcar e adoçantes, excluídos adoçantes artificiais, atingia 62 quilos por ano. Isso consistia em mais ou menos 30 quilos de açúcar refinado e 31 quilos de adoçantes derivados de milho por pessoa por ano. Tá? Bom, e no Brasil, a gente tem uma estatística que a cada ano se consome mais ou menos 52 quilos de açúcar por cabeça.
E a média mundial, se a gente for colocar todos os países, é mais ou menos 22 quilos, tá? Utilizando, e mais um cenário, né, que é utilizando cana plantada em cerca de 9 milhões de hectares. Ou seja, né, a gente usa grande parte também da nossa terra, né, para produzir esse produto, tá? Bom, problemas, muitos problemas, temos vários relacionados ao açúcar, né? Então, se fala muito nessa epidemia, uma epidemia mesmo, né, hoje, que a gente vive, né, de obesidade, de doença, sem a gente, bom, eu fico chocada às vezes com algumas coisas, vou fazer esse paralelo aqui, é claro que a gente vou me resguardar assim, guardar as devidas proporções, né, mas a gente observa, por exemplo, o que aconteceu com a pandemia, né, com o alcance que tem, e a gente vai ver aqui dados, né, e a gente pode mensurar que isso também é um problema sério, gravíssimo, e que não é tratado da mesma forma, né, não se traz essa gravidade. E muito porque eu acredito, né, nós estamos falando de uma doença infecciosa e outra uma doença crônica, que tem uma manifestação insidiosa, né, e que lenta, sabe, que oculta, né, e que tem fins comerciais, né, grandes também por trás, tá? Então, eu trouxe esse trabalho para dizer o seguinte, na verdade, isso aqui é uma estatística, o que eu queria dizer? A partir de mais ou menos do ano 2000, acho que um pouquinho antes, 1993, foi a primeira vez que 2 autores começaram a falar que, ao invés de falar em causas de morte, em doenças como causas de morte, começaram a se falar em comportamentos como causas de morte. Então, foi uma das primeiras vezes, né, que se trouxe esse tema de que, na verdade, talvez não fosse assim, não vamos listar a causa de morte pelas doenças, vamos listar pelos comportamentos, né? Isso, então, relacionado com o estilo de vida. E tabaco, dieta e exercício, esses 3 comportamentos, eles estão listados entre as 3 primeiras, né, causas de morte, responsáveis por 80% de causas de morte. A partir do ano 2000, começou a haver uma queda no tabaco. Isso é muito visível, não sei vocês, mas assim, eu converso muito com os pacientes, eu faço pré-anestésico quase toda semana. Então, quando eu formei, que foi mais ou menos nessa época, no ano 2002, era muito comum a gente perguntar ao paciente se ele era tabagista, era muito comum, era uma coisa bem frequente. Hoje, é bem menos frequente, sabe? As pessoas parece que se conscientizaram mais, mas, no entanto, a dieta pobre, né, ou seja, o fator dieta, ele, como o tabaco diminuiu, o fator dieta, que era o segundo, ele encostou no de cima, então ele, assim, que o tabaco era a maior causa, e agora a gente já está assim, ele já está caindo, e está subindo essas questões relacionadas, então, ao empobrecimento da dieta, como causas, né, comportamentos que vão causar adoecimento e, com isso, morte, tá? Então, tem esse trabalho, né, que foi feito, que eu achei muito interessante, eu trouxe poucos trabalhos, mas alguns que eu acho são bem interessantes, que é esse aqui, ele fala, dividiu-se em 2 grupos, né, 23 mil adultos que foram acompanhados, divididos em 2 grupos, né, e os grupos eram pessoas que não fumam, que tinham uma boa dieta, considerada uma dieta adequada, faziam exercício e tinham um peso adequado e estável, e o segundo grupo, né, fumantes, que tinham uma dieta regular, sedentários com sobrepeso e obesidade. E o que eles observaram? Que o grupo 1, claro, tinha 80% menos de chance, né, durante a evolução, o acompanhamento desse trabalho, que agora eu não vou saber lembrar o tempo, eu tenho a referência, depois a gente pode olhar, por quanto tempo que eles foram avaliados, perceberam que eles tinham, claro, 80% menos de chance de desenvolver qualquer doença crônica, tá? Então, e o que eu vejo muito assim, para as pessoas que ainda não estão muito conscientes, né, da dieta, desses fatores, né, do comportamento, como do estilo de vida, como um fator de adoecimento, as pessoas estão sempre esperando por um milagre, né? Eu brinco e falo assim, acho que as pessoas estão esperando algo acontecer. Então, e aí vem essa pergunta, né? Há um medicamento, né, que seria capaz de reduzir em 80% algum risco de doença crônica? Quer dizer, essas pessoas do grupo anterior, né? Essas pessoas aqui, ó, que estão nesse grupo 2, que são fumantes, que têm uma dieta pobre, sedentária, sobrepeso e obesidade, que tem 80% de chance de ter doença crônica, será que eles estão aguardando, né, algum milagre, né, um medicamento, então, que vem trazer essa redução, né, do risco de alguma doença crônica, né? Então, o único medicamento, né, a única medicina que é capaz de fazer isso é comida e estilo de vida, né? São as únicas coisas que são possíveis de você corrigir para que você não desenvolva esse adoecimento, né? Não caia nessa estatística, tá?
Esse trabalho aqui também é bem interessante, foram pacientes de 30 anos, uma média de 30 anos, com câncer de próstata em estágio inicial, que foram submetidos a uma dieta viva, uma dieta, então, provavelmente plant-based. E o que aconteceu, né? A gente vê aqui bem clara essa expressão da epigenética que a gente tanto está ouvindo falar agora. Então, 500 genes para expressão do câncer foram suprimidos nesses pacientes, ou seja, então eles tinham oncogenes, né, que estavam expressos e que foram suprimidos depois da correção apenas da dieta, e 50 genes que são genes da supressão do câncer foram ativados. Isso mostra muito para a gente esse cenário, né, de que a gente ainda se baseia na genética, né, e confia, eu vejo isso até hoje. Hoje mesmo eu estava no consultório, eu estava com um paciente com essa situação, que ele se apoia na genética para dizer que ele não vai ter nada, que ele pode ter o estilo de vida que ele quiser, ou o contrário, né, que independente, ele também não tem nada para fazer porque a genética da família é ruim, então ele não adianta mudar o estilo de vida, ele não acredita nisso. Isso já caiu por terra, já tem um tempo, né, a gente sabe hoje que realmente a dieta sozinha, ela é capaz de provocar mudanças muito importantes, tá? E aí tem esse trabalho desse médico que fala, né, que saber isso, né, conhecer essas nuances, eu acho que todo mundo sabe que açúcar faz mal, né, que se a gente melhorar a dieta, se a gente fizer atividade, todo mundo sabe isso, né, e eu trabalho com pessoas, né, no Health Coaching, e eu pergunto para elas, o que você acha que você precisa fazer para melhorar a sua saúde? E as pessoas sabem. Então, não é uma questão de saber, né? Então, esse trabalho veio dizer isso, né? Que conhecimento, né? Porque que conhecer o que importa não é o que importa, né? Então, conhecimento sozinho não é poder. Por quê? Porque a gente está, esse médico usa esse termo, né? Que a gente está numa enchente, né? Com excesso de produtos processados, super intoxicados, super palatabilizados, com nutrientes diluídos, densos em calorias, uma propaganda constante para você comer essa comida que te deixa doente, né? Sem falar no fato de que o início, né, de quando você se submete a esse tipo de dieta, você vai criando mais receptores para você querer se alimentar cada vez mais disso. Então, assim, é quase uma luta injusta mesmo, tá? Então, a gente tem toda a questão do food market, né, que é, então, toda a questão do marketing da comida, né, e eu costumo brincar nas palestras que eu sempre fiz, eu sempre falo para as pessoas, vocês têm que se lembrar que a função da indústria não é te fazer saudável, né? A função da indústria é te vender, simplesmente money, entendeu? Então, a gente tem que lembrar disso, né, para a gente poder fazer escolhas melhores mesmo, porque quando a gente cai na falácia de acreditar que algo que é industrializado vai ser melhor, né? E a gente põe nessa balança muitas coisas, como praticidade, tempo, né? Falta de tempo. E eu entendo tudo isso, né? Eu sei como é, exatamente. Eu vivi a transição para chegar nessa consciência de hoje alimentar, foi muito sofrida, porque eu lembro, até hoje, assim, é muito vivo para mim, meus meninos eram pequenos ainda, com 3, 4 anos, eu me lembro de entrar no Carrefour, entrar naquela seção de bolachas, né, que é o que eu estava acostumada a comprar, que meus meninos, quando nasceram, foram expostos a todo tipo de né, coisas insanas, que eu não tinha essa consciência na época, e aí eu lembro de chorar, realmente, assim, de chorar no supermercado, porque eu falava, cara, eu não sei o que dá, e eu não tenho uma opção que eu compre, eu não tenho tempo, eu trabalhava em 2, 3 hospitais, dava plantão à noite, eu não tenho tempo, e eu não sei o que dá para esses meninos comerem, então, às vezes eu tinha que pegar o pacotinho da bolacha chorando, e falar, mas essa semana vai ser isso, até eu descobrir semana que vem se tem algo de diferente, tá? Então, é esse saber mesmo, a gente transformar, na verdade, esse saber, né, essa consciência em fazer. Isso é um processo, eu reconheço o quanto isso é difícil, né, e que esse é um caminho que tem que ser pavimentado mesmo, né, e aplicar aí a consciência, o conhecimento que a gente tiver, e passo a passo, né, e sabendo que horas a gente vai voltar, e que, enfim, que tem horas que a gente vai retomar, mas não é simples, tá? Por quê? Porque comida vicia, será, né? E aí vem essa pergunta, né, então, é possível que a comida seja algo viciante, né? E sim, a comida vicia, e o açúcar está entre no ranking aí, que lidera, né, a comida que vicia. Tá? Então, as pesquisas têm mostrado que o açúcar e os seus substitutos são 4 vezes mais viciantes que a cocaína. Isso a gente vai encontrar vários números, 6 vezes mais viciante que a heroína, 4 vezes mais viciante que a cocaína, enfim. São vários trabalhos que vão trazer para a gente essas referências, né? Vários estudos do MIT documentaram a dependência de açúcar por meio da ativação da serotonina, mediado por insulina.
e vários estudos, desde 1982 a 2011, documentam que carboidratos refinados viciam através de vias da endorfina. Então, tem vários trabalhos mostrando essa questão da comida que vicia, né? E aí, então, eu trago aqui, dentro desse cenário, uma hipótese, né? Que aí, quando a gente fala disso, a gente vai sempre topar na obesidade, né? Porque essa forma de se alimentar, né, ela vai bater de frente, né, com algo que é a obesidade, que porque é fruto, né, reflexo mesmo, enfim, do meio e de todas as opções que existem, né? Então, esse médico, que é o Mark Hyman, ele fala de uma hipótese de que a obesidade não depende de contagem de calorias, que foi uma coisa que foi muito imposta para a gente durante muito tempo, né? Eu me lembro que eu era adolescente, como eu sempre tive problema com peso, eu era assinante da Boa Forma, desde que eu me entendo por gente, assim, quando eu tinha já mesada, eu já assinava, e eu sabia calorias de tudo, né? Você podia me perguntar quanto que era caloria de uma maçã, de um bombom, de um copo de leite, eu sabia de tudo. E, então, durante muito tempo, a gente viveu esse cenário, né, de ficar contando calorias, né? Então, ele traz essa hipótese. Será que a obesidade não depende de calorias, mas depende, sim, da composição da dieta? Será que, então, se eu fizer contagem de calorias, eu posso... hoje eu vou suprimir meu almoço, ao invés disso eu vou comer lá uma barra de, sei lá, de crunch, nem sei, enfim, um chocolatinho, eu não vou almoçar. Eu tinha uma amiga que fazia isso na residência. Não, eu não almoço para comer um chocolate. Então, por quê? Porque a quantidade calórica é a mesma. Então, a questão toda é que isso não é real, né? Hoje já se sabe, né? Existe uma discussão intensa sobre isso, mas o que se sabe, alguns pesquisadores trazem essa questão de que alguns itens da dieta, né? Algumas substâncias que a gente se alimenta, vão fazer com que as nossas células adiposas fiquem mais famintas. Então, eles falam que a hungry fat fala que a gordura, ela age como um vácuo. Um aspirador mesmo. Tudo que você põe para dentro, a célula gordurosa aspira, chupa para ela fica demasiada, né, fica inchada e não libera nutrientes, né, ou seja lá o que for, enfim, o restante da composição da dieta para suprir, desculpa, as outras células, tá? E isso ocorre a partir da liberação de mediadores inflamatórios, de citocinas inflamatórias e de alguns neurotransmissores também, tá? E aí, por que a gente fala isso, né? Então, vamos imaginar isso. 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo pesam a mesma coisa. Se eu soltar 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo de cima da ponte, qual que vai cair primeiro? 1 quilo de chumbo vai cair primeiro. Ok. Esse é um sistema aberto. Mas se eu colocar no vácuo, um sistema fechado, 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo vão cair exatamente na mesma velocidade. Então, essa questão das calorias depende, né? Você pode querer falar, mas é a mesma quantidade energética, a mesma quantidade calórica, sim, mas depende do sistema. No sistema do corpo humano, não é a mesma coisa. Então, você ingerir 1 quilo de uma coisa, né, e 1 quilo de outra coisa, mesmo que a quantidade calórica seja equivalente, nós estamos falando aqui da composição da dieta, o que tem o que tem de nutrientes, o que tem de informação nesse alimento, tá? Então, deixa eu só ficar de olho no relógio. Estímulos hormonais e neurotransmissores e citocinas inflamatórias, então, serão liberadas, né, como eu disse. Isso faz com que a célula, ela se comporte de maneira diferente, tá? E aí, então, tem várias referências, né? Eu trouxe esse livro, que quando eu coloquei essa fotinha, ele estava em inglês, mas ele já tem em português, que é Sal, Açúcar e Gordura. É um livro de um pesquisador, né? Onde ele vai trazer toda essa questão do cenário da indústria alimentícia, né? Então, e ele vai trazer umas questões muito assim, tipo, fala sério, né? Coca-Cola como parte da sua necessidade de líquidos diária. Se você tem alcoolismo, e é como se você, né? Como se você tem alcoolismo e você vive dentro de um bar, isso combina? Então, quer dizer, uma pessoa que tem já problemas com a questão da obesidade, mas ela está sendo o tempo todo que tem disponível para ser ingerido só isso, né? É mais do mesmo. Então, há uma saída? Será que a gente pode colocar a culpa naquela pessoa? Então, a culpa é da pessoa porque ela é obesa? A culpa é da pessoa que ela... Né? Então, tudo são perguntas para a gente manejar, né, esse cenário e imaginar um cenário novo, porque eu acredito nisso. A gente pode sonhar uma coisa nova. E aí, desse lugar de que a gente vai tomando consciência e sonhando um lugar novo, esse lugar novo, uma hora ele se manifesta, porque é assim, né? A gente vai criando e ele vai se manifestando mesmo, tá? Então, o açúcar, ele provoca, né, 3 vezes mais doença cardíaca,
Só um minuto. Ele sozinho, isso, né? Responsável por essas estatísticas sozinho. Sem falar das outras coisas da dieta, mas o açúcar sozinho, 3 vezes mais doença cardíaca, 30 vezes mais diabetes mellitus 2 em crianças. As crianças estão consumindo, em média, 34 colheres de sopa de açúcar por dia quando são submetidas à ingesta de refrigerantes, né? Na verdade, além disso, o açúcar está adicionado em 80% dos produtos que são disponíveis na indústria. Então, tem 15 colheres de sopa em uma lata de refrigerante, né? Aí a gente pensa, se você pegasse um copo de suco de maracujá que fosse, será que você ia colocar 15 colheres de sopa de açúcar para adoçar, né? Isso é o que tem no refrigerante, né? Então, favorece o maior risco para doenças crônicas. Tem a questão do vício, que é bem marcado, né? O açúcar, ele vicia mais que a cocaína mesmo. 90% dos ratos, né, em testes de laboratório, eles preferem o açúcar, mesmo eles recebendo choques para não ir no açúcar, né? Se você pode colocar até heroína, né? Já tem estudo mostrando a heroína comparada com o açúcar, o rato vai no açúcar, tá? Então, afeta receptores de dopamina, eles vão agir no cérebro como receptores opioides, inclusive eles têm ação como a naloxona, né? A naloxona é um antagonista dos receptores opioides, eles podem causar efeitos de abstinência também, então quando você tenta interromper, aumenta a tolerância à morfina e as crianças são muito mais sensíveis que os adultos, o que é chocante, né? E, então, quando a gente tem essa dieta que é baseada no que a indústria propõe, né, que é muito açúcar e muita farinha refinada, a gente tem um reflexo que é muita gordura e muita fome ao mesmo tempo. Que essa hungry fat faz isso, né, aumenta muito a célula adiposa, mas deixa o indivíduo nutricionalmente falido, né, ele não recebe nutrição, tá? Hoje a gente tem mais de 600 mil produtos na indústria, 80% deles têm adição de açúcar. Né? E a questão da obesidade, que está correndo aí em paralelo com a questão do açúcar, né? A gente tem que lembrar que é uma patologia multifatorial, que ela tem interferem, né, nela, provavelmente, microbiota alterada, leaky gut, que é a síndrome do intestino permeável, disfunção das mitocôndrias, estresse, deficiência de nutrientes, o próprio vício, né, do açúcar, excesso calórico, inflamação crônica, toxinas ambientais, a genética, muito embora seja bem menos que a gente acreditou no passado, e tendências sociais, né, claro. Então, quando a gente pega essa alimentação baseada em açúcar ou em comidas refinadas, né, que trazem açúcar adicionado, a gente come então, essa comida ruim, e o que acontece é que logo em seguida a gente faz um pico de insulina, então a insulina vai se elevar, essa insulina vai pegar toda essa glicose e jogar para dentro, né? As células, como você faz isso frequentemente, a cada refeição, você está dando essa carga, essa sobrecarga de açúcar, começa a haver uma resistência da célula à entrada dessa insulina, então ela se torna resistente, e isso vai provocar vai piorar a situação, porque você vai ter cada vez níveis mais elevados de insulina para conseguir fazer o mesmo trabalho, né? Esse açúcar em excesso, ele vai ser depositado imediatamente como gordura, e a gente vai ficar, então, gordinho e cansado, com fome, né? Na verdade, com uma fome que é a fome verdadeira, né? A fome por nutrientes, né? E que no inglês a gente fala de craving, né? Que é um craving por algo que você come e não se sacia, porque, na verdade, o corpo, ele está pedindo informação boa, né? Ele está pedindo comida, tá? Então, a pessoa que faz uma dieta alta em carboidratos, ela tem 70% mais de gordura corporal comparada com pessoas que vão ter uma dieta mais equilibrada em carboidratos, né? Lembrando que essa dieta alta em carboidratos é a nossa pirâmide alimentar básica, né? Que a gente é convidado a seguir, né? Que a base da pirâmide é carboidratos, né? E aí depende, né? Claro, depende dos carboidratos que a gente vai escolher, essa é outra discussão, mas os carboidratos que têm índice glicêmico maior, ou seja, com a quantidade de açúcar disponível logo após a ingesta é maior, você vai ter mais fome e menos músculos mesmo, né? Por conta desse ciclo vicioso que eu mencionei anteriormente, tá? Eu deixo aqui a indicação de um documentário, vi vocês falando vários documentários lá, esse documentário é um documentário muito chocante, eu já vi há muitos anos, acho que em 2016, 2017, eu acho. Esse é um documentário brasileiro, né, que mostra a realidade mesmo das nossas crianças, então chama muito Além do Peso, e ele traz esse cenário, né, o quanto é triste mesmo, porque algumas crianças não têm nem noção, né, elas nunca nem receberam a oportunidade de conhecer os alimentos mesmo, elas são viciadas em açúcar já desde a tenra infância, logo no início, tá? Então, o Mark Hyman, que é um dos médicos, né, americanos que bate muito nessa tecla da questão da alimentação, ele tem vários livros, trabalhos publicados, então ele fala qual é a chave, né, que para ele a chave é ter maior controle sobre aquilo que comemos do que sobre contagem de calorias. Então, escolher melhor os alimentos, tá?
E aí eu venho lembrar que a comida é uma droga antiga, né? Uma droga que a gente não pode tratar a comida só como uma coisa, é legal, a gente tem essa visão da comida como algo social, de descontração, né? De que em torno de uma mesa a gente reúne uma família, ok. Mas tem que lembrar que comida é informação, tá? Então, o que significa isso? Quando eu como, eu estou informando o corpo algo, né? A comida ela é capaz de direcionar a biologia. Então, através da comida, eu consigo direcionar para onde vai, para onde caminha a minha saúde, para onde caminham as minhas células, né? Interferem em enzimas, interferem nas mitocôndrias, interferem em citocinas, interferem em hormônios. Então, é quase como, é uma droga, né? Porque o que interfere na biologia? Interfere em enzimas, mitocôndrias, citocinas, hormônios, drogas. Né? Sim, eu faço drogas na anestesia, eu interfiro na fisiologia, e com isso eu consigo anestesiar, eu consigo adormecer, eu consigo acordar. Então, a comida ela é capaz de fazer isso, só que é de uma forma insidiosa, lenta, então ela não tem a repercussão, muitas vezes, imediata, como uma droga anestésica tem. E por isso a gente fica nessa situação de não ter essa consciência, tá? Mas é bom que a gente vá se lembrando disso, vá tomando consciência disso aos poucos, de que comida é informação, né? E a gente tem que tratar dela o mais possível como tal. E aí vem a questão de fazer um detox de açúcar, né? Super difícil, porque é uma saga, né? Falar que você não... porque assim, ok, você pode falar, eu não vou adicionar açúcar. Ok, isso eu já tentei, é legal. Agora, para a gente não realmente ingerir, né, fazer um detox de açúcar, a gente tem que tirar muita coisa da lista, né? E aí, mas qual seria o objetivo de promover o detox de açúcar? Seria a gente reduzir o anabolismo e a gordura visceral, provocar um reset, né, neurohumoral, na resposta que os hormônios têm à comida, normalizar a bioquímica cerebral, né? Então, todos os hormônios, as endorfinas, serotonina, dopamina, todos esses eixos que estão desequilibrados por conta do vício em açúcar, os receptores também, né? Então, que regulam o apetite, né? Os hormônios, grelina, leptina, todos eles que são envolvidos na bioquímica cerebral, né? De controle do apetite, enfim, e que no controle cerebral de todas as funções de todos os órgãos. Com o detox de açúcar, esse médico ele propõe, né, que a gente possa, que isso vai ser regulado, tá? Então, como que ele promove isso? Como que você faz esse detox de açúcar, né? Aí, às vezes a pessoa fala, é muito difícil tirar, né? E é mesmo, tirar é muito difícil. E talvez seja uma proposta da gente trazer mais coisas. Então, incluindo, né, probióticos, tratar a resistência à insulina, quando for o caso, né? Trazer uma dieta adequada, baixar o índice glicêmico da alimentação, uma alimentação que seja mais rica em nutrientes, que o corpo vai realmente receber nutrição, ômega 3, consumo de gorduras, proteínas, fibras, e tentar baixar o processo inflamatório crônico, tá? Tem esse livro que é maravilhoso, é um livro lindinho, uma graça, essa mulher, Sarah Wilson, ela fez um detox de açúcar, né? Inclusive o site dela chama I Quit Sugar, em inglês, né? E ela tem essa tradução já em português pra gente, né? Um livro é massa, esse livro eu tenho, ele tem algumas receitas, algumas eu não consegui colocar em prática, eu não tenho paladar ainda, né? Então, é muito vício mesmo. A gente vai percebendo que você vai tirando o açúcar, você vai vendo que o quanto algumas coisas eram muito doces e você estava habituada, né? Você nem percebe o sabor mais, tá? Então, esse livro é uma dica também, tá? E aí, falando disso, eu vou trazer um outro cenário, né? Que é dessa outra autora, que é a Julia Ross. E ela tem 3 livros, né, onde ela vai, e ela fala assim, sabe, ela tem uma outra visão, né, a Júlia já acredita na questão do vício, e aí ela trata vícios não só de comida, mas também outros vícios, né, vícios de álcool, de tabaco, e ela fala que a questão da obesidade relacionada a essa questão da comida, não só do vício do açúcar, mas da comida, ela fala que todos esses tentativas que a gente faz, né, que é comer com consciência, mindful eating, intuitive eating, né, preencher o vazio, tudo isso, na verdade, ela fala que a gente chover no molhado, porque ela fala muito da questão da bioquímica cerebral, né, da bioquímica mesmo, da questão de que os neurotransmissores estão afetados, é um vício, a gente tem que tratar como tal, e ela propõe nesses livros a gente fazer o tratamento desse vício com aminoácidos, né, então, inserindo alguns aminoácidos específicos na dieta, na alimentação, né, na vida da pessoa, como suplementação, para que os aminoácidos possam, como precursores dos hormônios que vão estar desregulados, eles atuam, ela fala de 24 a 48 horas de recuperação em alguns casos, né, de alguns vícios, tá? Bem interessante essa proposta que ela traz. Então, ela fala que essa coisa toda de
a gente ficar cuidando, olhando só para alimentação, né, tendo consciência. Ela fala que é legal, mas não é isso que resolve, que a gente tem que ter realmente algo concreto, porque a gente está falando de cérebro, né, de biologia, a gente está falando de células que têm receptores para determinada substância, tá? E ela traz essa questão que a dieta é a segunda maior causa, né, de overeating, ou seja, o sobrecomer, né? Então, a questão da dieta também, ela é contra, né? Fala que essa questão da gente entrar em dieta não resolve a questão, tá? E aí ela traz, ela que traz essa aqui, né? Que além do açúcar, quais são as outras comidas que também viciam, que tem ações semelhantes a essas que eu mencionei, tá? Então, que tem ação nos receptores, nos neurotransmissores cerebrais, que vão ocupar receptores opioides, e que vão ter a mesma rota de vício, né? Que a gente tem de drogas mesmo, a gente tem com açúcares, carboidratos, chocolates e glúten e caseína, né? Comidas contendo glúten e caseína. Então, ela traz todo esse cenário de que não é só o açúcar, e aí que eu acho que as coisas vão se complicando cada vez mais, né? E vão ficando, às vezes tem hora que eu falo, nossa, tem que ser, aprender a viver de luz um pouco, porque tudo, né, parece que se a gente for olhar por uma ótica, sempre tem alguém que vai trazer uma questão, e aí eu acho que é a hora que a gente precisa se encontrar nesse caminho, né, e buscando, né. Eu fiz esse curso do Health Coaching, ele é muito interessante porque eles não focam em nenhuma teoria dietética, e a gente estuda mais de 100 teorias dietéticas, então todas elas têm seus prós e contras, né, então a gente tem essa abertura para ver todas as teorias, olhar o que elas trazem e a gente ir olhando e você vai assimilando aquilo que é o melhor para você. Esse cara do IIN, que é o Joshua Rosenthal, ele fala o seguinte, que uma das coisas que está mais em voga no momento é desenvolver a nutrição personalizada, né, que é a bioindividualidade. Cada ser, ele também responde de uma maneira, nem tudo que funciona para um vai funcionar para mim. Então, também traz para esse cenário mais uma questão, que é o testar, né, o experimentar, tá? A Julia Ross também fala muito de estresse, né, do quanto o estresse está envolvido em todo esse cenário que a gente está falando aqui, tanto da parte do descontrole da alimentação, quanto da corroborar com a obesidade, quanto também da alteração dos receptores, né, dos neurotransmissores, tá? E ela fala que o estresse crônico, ele é capaz, né, de alterar o humor, trazer fadiga, ele afeta o metabolismo do açúcar, ganho de peso e baixa libido, né? Nós sabemos isso, né? Então, caminhando aqui para finalizar, qual que é a proposta que eu sempre trouxe, né, para a minha vida e para o meu consultório, né? Sempre foi uma proposta de, ao invés da gente tentar focar, né, naquilo que precisa ser retirado, a gente está consciente de toda essa questão do açúcar e tal, ok, mas o que a gente precisa incluir? Porque só tirar essa restrição, é isso que ela fala, né, nesse contexto, a dieta, né, você entrar em dieta, você já sabe que é uma restrição, né, dieta já tem lá no pratinho, é só umas frutinhas, é pouquinho. Então, a restrição, ela traz esse convite, né, pra gente ficar na falta. E aí, parece que não tem nada para colocar no lugar, a gente fica nesse vazio, vai durar por algum tempo e depois a gente tem que preencher de novo. Então, eu trago uma proposta no meu trabalho que é diferente, que é vamos incluir, né? Então, incluir boa comida. Então, eu vou conversar com as pessoas que têm muita essa questão do açúcar, do refrigerante, né? Coisas adicionais que a gente tem opção já para a gente ficar sem, e aí as pessoas têm dificuldade, né? Então eu falo assim, vamos, ao invés de a gente pensar, não posso mais tomar refrigerante, vamos trazer uma coisa para substituir, né? O que você pode, né? O que você traria pensando em nutrição, pensando naquilo que o seu corpo está precisando e tal. Então, e aí eu sempre falo, né? O Joshua, nesse curso do IIN, que chama Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, ele traz um contexto lá, a base do trabalho dele é dizer o seguinte, antes da comida, a gente precisa olhar outras coisas, e ele fala que a gente tem 4 pilares, né, fora a comida. A comida, inclusive, ele chama de secondary food. Então, ele tem as primary foods, que são os relacionamentos, o trabalho, a espiritualidade e o exercício, né, o movimento do corpo. Então, ele fala que é como uma cadeira, né? Se você tem essas 4 perninhas da cadeira, estão bem assentadas, são equilibradinhas, né? Então, elas estão ali mais ou menos em harmonia, você consegue falar de comida. A gente dá esse passo além. Agora, se a gente tem questões relacionadas a esses aspectos, né? Esses pilares,
falar de comida, às vezes, transcende tudo que aquela pessoa tem possibilidade de fazer, né? E aí, isso eu vi muito no consultório. Por que que meus pacientes voltavam a engordar? Né? Porque eu conseguia fazer com que eles ficassem 2, 3 meses no tratamento. Mas a vida, né, todo o cenário da vida, a conjuntura que eles tinham, não era favorável para que eles mantivessem uma boa alimentação. Então, a alimentação, a gente usa muito esse recurso para a gente se consolar, né, para a gente, uma autoindulgência mesmo. E é normal, natural que a gente faça isso, né? A gente se premia com a comida, a gente faz, todo mundo faz isso. A questão é o quanto a gente faz, a gente está consciente disso, né? Então, a proposta é isso, incluir boa comida, incluir movimentos intencionais, né, para trabalhar os outros pilares, né? Eu não gosto de falar exercício, tem gente que não gosta, né, da palavra, nem fala de exercício. Daí eu trouxe para o meu trabalho isso. Então, ao invés de a gente falar de exercício, vamos criar movimentos mesmo, que você intencionalmente, com a sua intenção, você se dedica a fazer aquilo, porque você quer, né, não porque você tem que ir na academia, fazer alguma coisa e tal. É uma proposta confiando que naquilo que eu percebi, né, em mim e nos que estão ao meu redor, nas pessoas que eu ajudei, que existe uma espiral, né, de que leva a gente sempre para cima. Então, quando eu consigo colocar o paciente nesse movimento iniciático aí, primeirinho, ele próprio, depois ele se acha, né, ele se mantém nesse ritmo. Às vezes cai, mas depois quando ele entra de novo, a espiral sempre vai levar para cima. Então, se ele começa com movimentos pequenos, eu vou dar uma caminhada, vou parar o carro um pouquinho mais longe, vou fazer uma coisa intencionalmente para movimentar o meu corpo, ele logo depois ele sente o benefício e ele vai caminhando para intensificar. Isso serve para as outras coisas também, né? Incluir boas amizades, bons relacionamentos, incluir espiritualidade, incluir meditação, né, na prática, incluir horas de descanso, né? E aí a gente fala também da importância do sono. E esse SNP que está aí dentro é para me lembrar de falar, né, da questão do sistema nervoso parasimpático, né? Então, toda a regulação que acontece, né, que hoje a gente tem poucas oportunidades de ativar o parasimpático, a gente tem muitas oportunidades de estar com o simpático aceso, né, ativado, e o parasimpático é esse sistema neuronal que nós já temos, que vai nos trazer vai nos propiciar esse soltar, né? Então, eu sempre penso nos movimentos da vida, esses movimentos de contração e relaxamento, né, e de coração batendo, né, uma hora ele aperta e tem hora que para bater de novo tem que soltar, né? Então, a gente tem a forma como a vida está montada, né, tem sido muito convidativa para a gente ficar muito no simpático, né, atuando. Então, a gente promover esses momentos, né, que eles podem ser alcançados com sono, mas também com meditação, com relaxamento, né, com prazeres mesmo, tá? E aí, qual é a proposta, então, né? Melhorar a dieta, fazer exercício, evitar açúcares, farinhas, adoçantes, porque, eu não falei isso, mas os adoçantes também têm o mesmo poder viciante, né, dos açúcares, tá? Então, não tem para onde correr. É realmente baixar a nossa necessidade de açúcar, tá? Os suplementos, eu coloquei esse asteriscozinho para lembrar que a Sarah fala muito, a Julia Ross fala muito dessa questão da suplementação com aminoácidos, né, que corrige alguns casos graves de deficiência de neurotransmissores em 24, 48 horas, né? Priorizar o sono. E o mais importante, né, que é estar em comunidade, que aí eu acho isso é a parte que eu acho muito linda, né, desse trabalho da Marli, que é agrupar essas pessoas para que a gente, porque em comunidade é mais fácil, né? E aí tem essa frase, né, todo mundo sabe, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado, porque esse processo, ele é muito solitário, às vezes, né, de mudar. Tem um provérbio, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Tem um provérbio, não é um provérbio, não sei, dizem, né, não sei se é um provérbio não, mas eu escutei isso uma vez do Flávio Passos, que ele fala que disse que é mais fácil você mudar de religião do que mudar a sua alimentação. Então, é mais fácil a gente abrir mão de algumas crenças que a gente tem, né, relacionadas a coisas muito sagradas e espirituais, do que a gente conseguir realmente, de fato, fazer essa mudança na alimentação, né? Mas fica o convite, ressaltando, né, a quantidade de efeitos, né, que a comida pode ter para a gente. Consegui ficar dentro do tempo? Tá mudo, Marli. Perfeito, Lira. Perfeito. Ótimo. Nossa, você engatou a quinta aí, foi, né? Mas perfeito. Gente, quando eu começo, eu não paro de falar. Muito interessante. E aí, antes de abrir a fala, tem um documentário na Netflix com esse título, Sal, Açúcar, Gordura.
Da mesma forma que tem aquele, o da Julia Roberts, aquele do Comer, Rezar, Amar, né? Tem esse outro documentário, Sal, Açúcar, Gordura. Então, eu acho que seria interessante. Livro. Oi? É desse livro, o documentário, eu acredito. Com Que certeza. eu coloquei lá, que está em inglês. Ele é um jornalista que escreve, que ele faz uma pesquisa grande, né, dentro da indústria, acho que é esse, não é? Eu não assisti o documentário, não, mas eu sei do livro. Provavelmente sim, né? Mas muito interessante, tudo que você colocou remete sempre a alguma coisa, né? Eu vou deixar a fala aberta, mas a questão do açúcar ser viciante, eu tenho aqui um mocinho do meu lado, né? O meu marido, que finalmente conseguiu se livrar do açúcar. Toma lá o seu cafezinho sem açúcar, e aí o paladar vai aprimorando, né? Porque a pessoa fica só num tom, né? É como se ela visse a vida só com o doce na frente. E aí ela deixa de sentir o sabor das outras coisas, porque o açúcar predomina. E, assim, eu acho que a vida dele está bem melhor agora sem esse bendito açúcar. Mas vamos aí abrir a fala para as pessoas, porque eu sei que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitos depoimentos também. Oi, boa noite, deixa eu falar. É só a respeito do documentário da Netflix, Marli. Ele não é nesse foco em saúde, é mesmo comida. A comida que leva sal, a comida que leva gordura e a comida que leva açúcar. É muito bonito, mas não tem nada assim relacionado com a fala dela, porque é de uma chefe de cozinha. Mas é muito bonito o documentário. Como é o mesmo nome do livro, eu achei que ele tinha algum documentário, mas então não é, porque esse livro que eu mencionei, Sal, Gordura, Sal, Açúcar, Gordura, o Sal, Açúcar, ele é um livro escrito por um jornalista que foi fazer uma pesquisa, ele vai mostrar para a gente o que a indústria faz para promover o vício na comida. Tudo bem? Então, ele vai mostrar... Um minutinho só, Lira, eu vou emudecer aqui, que tem alguém com o microfone ligado, sem perceber. Pode ligar o... Esse livro, ele vai mostrar o que a indústria faz, quais são os aditivos que eles trazem na alimentação, para que eles consigam cada vez produzir comidas mais viciantes. Tá? Então, realmente, assim, é incrível, assim, você percebeu o cenário que há por trás, e que às vezes a gente está assim, sabe, a gente está sem perceber. Tem um médico também americano que ele chama William Davis. Esse William Davis, ele é uma pessoa que aí a gente vai ver várias linhas, né? E como eu disse para vocês, lá no IIN a gente estuda várias linhas. Esse médico, William Davis, ele vai falar, ele é contra todas as formas de gramíneas, então ele é contra todos os grãos. Ele acredita que a gente não deve comer nenhum tipo de grão, tá? E aí, mas ele, numa das palestras que eu assisti dele, numa das aulas, ele estava comentando o seguinte, ele foi chamado, por ser uma pessoa que está à frente dessa questão da alimentação, trabalha muito com isso e tal, ele foi convidado pela indústria para fazer uma consultoria. E aí ele falou para eles, falaram assim para ele, a gente sabe que a gente está no momento agora que é gluten free. Então tá todo mundo querendo comida sem glúten. Ok. Ele falou assim, a gente quer já antever o que a gente vai fazer a seguir, porque a gente sabe que isso é uma onda que vai passar. Então, quando passar a onda, a gente quer saber o que a gente pode fazer com a alimentação para as pessoas continuarem querendo que tipo de produto que a gente vai vender a seguir. E ele virou e falou assim, olha, gente, eu tenho uma proposta para fazer para a indústria, que é a gente começar a realmente colocar comida com nutrição, né, com nutrientes e tal. E essa indústria falou, não, isso a gente não... são representantes da indústria, não era uma indústria só, não, isso a gente não tem interesse. O nosso interesse é saber o que vende, qual é a próxima coisa que vai vender, não é inserir. Então, eu brinco, falo muito isso, depois dessa fala dele, ficou muito marcado isso para mim. A indústria quer te vender. Quem vai saber da sua saúde, né? Quem tem que cuidar da saúde é outro cenário. Assim, somos nós mesmos. A gente não pode nem dizer que é o médico.
Porque a gente tem muitos médicos que estão batendo cabeça ainda, entendeu? Então, a gente não, depende do médico, às vezes nem o cara não sabe. Essa é a verdade. A Sônia gostaria de fazer uma colocação. Boa noite, Lira. Parabéns pela palestra, agradeço as informações. A minha dúvida é o seguinte, em relação aos tipos, vamos dizer, tipos de açúcar, né? Que eu sei que o refinado acho que é o pior, mas os demais que eles, né, falam, não é para... na verdade, isso é real, assim, usar os outros, Demerara, enfim, tem alguma... O que você pode dizer a respeito disso? Tem diferença? Adianta fazer essa substituição? Não adianta. Assim, ó, deixa eu te falar qual que é a desvantagem. Se você vai usar um açúcar e você usa um que é menos refinado, o que você está fazendo é que você está ficando com um pouco mais de nutrientes, tá? Então, o que acontece no refinamento? Eles vão usar soluções que vão branquear, então, vamos dizer que vão lavar o açúcar com água sanitária, né? Alguma coisa que tira a cor, e vão refinar, e o refinamento faz com que ele fique, o índice glicêmico suba mais, porque ele fica mais fácil de ser assimilado. Mas em questão, eu não falei disso, né? Foi uma falha da palestra, mas assim, na questão de você, nós estamos falando de receptor cerebral. Não tem açúcar bom, não tem. A questão você pode, isso que eu estou dizendo. Então, eu, por exemplo, aqui em casa eu compro açúcar, né? Porque tem algumas receitas que não acontece sem açúcar, né? Então, eu vou falar assim como que eu faço, tá? Assim, como que é a minha visão disso, né? Então, é assim, evitar sempre que for possível. Açúcar adicionado, por exemplo, eu vou fazer uma vitamina, não vou adoçar com açúcar. Vou adoçar com banana, então. Eu vou fazer, sei lá, vou tomar café sem açúcar. Então, eu abri o potinho do açúcar para ir lá, colocar numa bebida, né? Abacate, que eu adorava, né? Quando era mais nova, abacate com açúcar. Não posso mais. Abacate puro. É assim que eu faço. Eu compro açúcar demerara. O açúcar mascavo, ele é até mais integral do que o demerara, tá? Só que tem uma questão do açúcar mascavo, ele ser muito sujo. Porque ele é mesmo a reba mesmo, o pessoal da indústria separa ali então, assim, se você consegue um açúcar que você confia, de uma fábrica confiável, sabe, é legal, mas se você comprar uma marca qualquer de açúcar mascavo, talvez você tá pegando o resíduo mesmo, assim, que é realmente o que sobra, né, mas assim, tem muita contaminação, né, gente, muita contaminação na indústria, né, que a gente não tá levando em consideração. Mas assim, então, respondendo a sua pergunta, em relação ao tipo de açúcar, existe um açúcar que é melhor que outro? Não existe. O açúcar, ele vai atuar, quando você ingerir, ele vai ocupar o receptor de opioide, ele vai lá no cérebrozinho, ocupa o mesmo receptor, pode ser o mascavo, pode ser qualquer um, tanto faz. Ele é açúcar, ele vai ser pior. Não vai ser bom, né, para o sistema, tá? Se você escolhe um açúcar mais integral, você tá ficando com alguma nutrição ainda, sobra ali algumas vitaminas da planta, tal, você não tá tomando o açúcar branco, você não está comendo água oxigenada, sei lá o que eles usam lá para branquear, é isso. Mas em termos cerebrais, em termos de atuação no corpo, não tem diferença. Também não tem diferença em relação aos adoçantes, tá? Então, hoje a gente sabe que os adoçantes, eles têm alguns estudos que vão levantar isso, é muito novo, né? Então, a ciência é viva, né? Está sempre modificando. Mas o que se sabe é assim, primeira coisa, os adoçantes parecem provocar, alguns adoçantes desses polióis que a gente tem hoje, que são, como que chama? Xilitol, maltitol, eritritol, esses ol no final, né, que eles são álcools, né? Álcoois. Eles, já pesquisa, né, tentando esclarecer, mas acredita-se que eles provocam o leaky gut, né, que é essa síndrome do intestino permeável. O que acontece, que aí porque é muita informação, né? Às vezes eu fico tentando resumir para concentrar no açúcar, mas vou fazer uma fala aqui que eu acho que é muito importante. A gente se preocupa muito com o que a gente vai passar na pele. Então, eu vejo muito essa preocupação. Eu não uso sabonete tal, porque eu não passo maquiagem que tem metal pesado. Eu não, enfim, né? A gente escolhe muitos produtos hoje da pele. Só que a pele, que é o nosso revestimento externo, ela tem 7 camadas de células até chegar no meio mais interno dela, né? Então, ela é composta já por 7 camadinhas de células.
certo? Então, atravessa, a pele atravessa. Hoje a gente sabe, né, que a gente tem como administrar medicamento via pele. Ok, ele entra mesmo. A gente acreditava que a pele era uma barreira impermeável, hoje já se sabe que não é. Mas ok, fiquem com a informação que a pele tem 7 camadas. O que é o nosso trato digestivo? Se vocês forem pensar bem, da boca até o ânus, a gente tem tudo que está dentro, né, entre a boca e o ânus, ali passando nesse tubo todo, não é a gente. A gente está entre a pele que reveste a boca e a pele externa. Então, a gente é o meio, miolo ali, tudo ali é a nossa célula, certo? E o revestimento interno que nos reveste, assim como a gente tem esse revestimento externo que é a nossa pele, a gente tem uma pele interna que nos reveste da boca até o ânus. É um tubo que vai descendo, faz todas as suas voltas. Só que esse revestimento interno, ele só tem uma camada de células. Então, a gente se preocupa muito no que a gente vai colocar para dentro, na pele. Eu vejo muito essa preocupação, né? E a gente não preocupa com o que a gente põe na boca. E aí, a gente está sendo meio sem pensar, assim, porque, bom, se eu estou preocupada com a pele externa, né, e a pele interna? E aí, na pele interna, nessas células, a gente tem as células intestinais, elas são ligadas umas às outras por umas coisas, um dispositivo mesmo, não sei o que é, mas que são, que eu não sei explicar direito, né, na bioquímica, na biologia mesmo, mas elas são junções mesmo, uma coisa que liga a célula na outra, né, são proteínas que vão ligar uma célula na outra, que são as tight junctions, que é exatamente, o termo é junção apertada, então é para deixar coeso, porque se eu abrir, entra a barreira já está aberta, né, é só uma camada, então tem que ficar fechado. E muitas comidas hoje, você sabe que eles abrem a barreira intestinal. Então, eles soltam as tight junctions, criam zonulinas, né, que são proteínas que vão abrir, vão criar buracos mesmo. Então, é como se a gente tivesse uma peneira furada. E chama, então, síndrome do intestino permeável, né, que ele passa muita proteína ali onde não deveria passar. Então, os adoçantes já tem trabalho mostrando que esses polióis, que são os mais modernos, né, o que está agora, que todo mundo pode usar, porque não causa problema no cérebro, né, no sistema nervoso central, que é os problemas dos adoçantes antigos, a gente já está vendo que não é bem assim, tá? Então, eu tenho uma máxima para mim, que é assim, se eu vou usar, eu uso açúcar. Eu já sei que é ruim, e porque, assim, o adoçante também, ele tem o poder de disparar a insulina igual, que já se sabe que ele também sobe, alguns adoçantes vão subir também a insulina, então não é mais uma questão... gente, eu acho que o que está roçando a roupa sou eu mesma, né? Não? Porque eu fico encostando. Eu acho que... Eliane, um minutinho só. Eliane, o seu microfone está ligado? Eu vi agora o meu microfone. Ok. Eu acho que sou eu, gente. Lira, já que interrompeu aqui, o doutor José Carlos ministrou uma palestra sobre essa questão do intestino permeável lá no grupo do doutor Fernando, e o doutor Fernando autorizou o doutor José Carlos a compartilhar no nosso grupo. Você ainda não fazia parte dele. A gente precisa resgatar a palestra do doutor José Carlos e trazer, porque ele dá uma explicação muito boa, tem imagens das células mostrando essa permeabilidade do intestino perdendo nutrientes. Se o senhor quiser falar alguma coisa, doutor José Carlos, talvez auxilie aqui o diálogo. Olá. Pois é, as tais das junções são sagradas, né? Porque a parede do intestino é quem determina que nutriente vai entrar ou que lixo vai entrar. E esses assuntos que são considerados, eles ganham a importância exatamente por isso. A gente está desnutrido e intoxicado, fruto de 50, 60 anos de propaganda de massa, fazendo você ser moderno e pop porque você come comida corporativa. E aí, essa demanda de oferta exagerada, em nome de uma vida prática, simplesmente destruiu a vida, e haja trabalho agora para a gente poder restaurar essa sacralidade da parede, que é uma das coisas mais impressionantes quando a gente começa a estudar essa tecnologia mágica e admirável que nos mantém vivos. Então, mais do que nunca, a palestra da Lira vai mostrar para a gente que estamos diante de uma possibilidade de opção, e é claro que ela é trabalhosa, por quê? São 40, 50 anos buscando o caminho largo, o caminho fácil, né?
e o dano que se construiu na surdina, ele é terrível, porque abriu a caixa de Pandora de toda a bagunça que pode o ser humano fazer com ele mesmo, com a espécie, quando ele não se dedica ao trabalho de zelar pela vida. E a parede do intestino, quando a gente estuda isso, é de perder o sono e, ao mesmo tempo, de gerar encantamento quando você vê a sincronia dessas junções abrindo-se e fechando-se como se fosse pode entrar, não pode entrar. Uma parede enlouquecida faz com que você se torne extremamente intoxicado e, às vezes, de uma maneira irreversível. É muito interessante isso que vocês falam, porque, assim, quando a gente analisa a membrana plasmática do sistema radicular de uma planta, é mais ou menos isso que acontece. Porque, por exemplo, existem transportadores proteicos na membrana das células da raiz, principalmente naqueles setores de absorção, né, onde tem os pelos absorventes, regiões mais jovens. Essas proteínas, elas têm uma altíssima afinidade por determinados nutrientes. Então, a baixa concentração do nutriente no solo faz com que aumente a absorção, porque essas proteínas, elas têm uma altíssima afinidade. É aquela história de enzima e substrato, né? Aí, o que que acontece? O agrônomo, ele vai jogando nutriente no solo, e é como se a raiz esquecesse que tem esse recurso para absorver quando a concentração é baixa. Ela deixa de usar a lei do uso e do desuso. E aí ela começa a ficar desnutrida, com fome, apesar de ter aquele monte de nutriente. Então, assim, aquela fala antiga, né? Casa de muito pai e muita mãe, né? Ou a criança morre empanturrada ou morre de fome, né? E é exatamente isso que acontece com o sistema intestinal, né? Muito parecido com planta. Isso. O exagero de privação de recursos é danoso, mas eu acho pior ainda o exagero de abundância de falso recurso, porque isso gera, primeiro, uma preguiça sem fim, segundo, uma incapacidade para viver, porque você perde a inteligência da vida, né? A gente vê isso no comportamento geral, biológico, com certeza na ecologia toda, nas relações e na relação cósmica. A gente está desconectado de A a Z. Mas vai passar, viu? Isso há de passar. Nossa, esse mantra aí tô aplicando, vai passar, né? E a Kayla recomendou aquele documentário, Aterramento, e eu achei muito interessante, né? Porque a desconexão com o cosmos aconteceu há muito tempo. Desde que o ser humano descobriu que ele pode ser uma inteligência, pode competir com a inteligência artificial, ele já se desconectou do cosmos há muito tempo. E ele se desconectou da Terra. Então, assim, a gente lembra, vendo aquele documentário, da nossa infância, né, doutor José Carlos, nós aí com essa faixa etária. Quando veio conga, chinelinho de borracha, na década de 60, né, era chique ter conga, tênis, e aí a gente fez o isolamento, né? Eu não consigo andar mais descalça, eu perco o equilíbrio. E isso é uma falha muito grande, porque já desconectou com o cosmos, desconecta com a Terra, a gente está assim, alma ao vento, vira né? zumbi. Zumbi, Vira alma ao zumbi. vento, exatamente. E aí os obsessores, aproveitam e levam a gente para onde eles querem, né? É a atração pela comida, é a atração pelo cinema, é a atração. A gente não fica conosco, a gente não tem atenção conosco, né? A Eliane está pedindo a fala. Olá, pessoal, boa noite. Eu não poderia deixar de falar nesse assunto que eu gosto tanto, né? E que eu experiencio tanto. Doutora Lira, quando você falou outro dia do Rímel que você comprou, e pensando que era vegano, né? Mas depois você foi ver o que trazia aquilo, eu fico pensando quantas coisas que são oferecidas no campo da alimentação se dizem veganas, que o vegano já se traduziu assim como algo que é nutritivo, que é muito bom, né? E a gente pode falar do açúcar. O açúcar é vegano? O açúcar é vegano. Então, olha só, como a gente pode se enganar, não é? Então, eu venho aqui, assim,
para trazer uma luzinha assim no coração de todo mundo, para ficar atento a essas falas, né? O que a indústria traz para a gente? O que é oferecido no supermercado, ali fácil, né? À altura dos nossos olhos, aquela comida fácil, que é só chegar em casa, colocar no micro-ondas, né? E que você já tem uma alimentação, e aquilo vicia, e aquilo contém açúcar, e aquilo contém química. Olha só, a gente vai devagarzinho se envenenando, envenenando, e não está nem percebendo. Então, eu acho que hoje tudo está possibilitando uma abertura de consciência maior. Então, a gente está sendo assim, recebendo de enxurrada isso. E por que não a gente pegar tudo isso a nosso favor? Pegar um alimento e pensar, por que eu quero comer isso? Porque vai no supermercado, por quê? O que tem? Né? Olhar ali nos ingredientes, olhar o que contém aquilo. Poxa, isso vai ser bom para o meu organismo? A gente começar a usar do nosso lado crítico, do nosso lado reflexivo, sabe? Quando um artista que a gente gosta, que a gente admira, vai lá e faz uma propaganda, né? De um componente de uma indústria, de uma caixinha, e diz que aquilo é saudável, quer dizer, eu posso confiar naquilo, né? Então, hoje, chama muito a gente para esse lado, reflexão, reflexão. Por que tanto marketing para comprar comida industrializada? Então, vamos refletir, vamos achar alternativas, andar mais do lado dos hortifrutis, né, do supermercado, que tem tanta coisa a oferecer, tantos sabores, tantas cores, e a gente pode fazer mágica com isso. Hoje eu estou muito envolvida nesse universo de alimentação mais saudável, né? A gente aqui em casa não utiliza açúcar, a gente não utiliza lácteos, glúten. Então, eu vim aqui falar para vocês que é totalmente possível a gente fazer mudanças aos poucos, né? A mudança não precisa ser radical, tirar o açúcar de uma vez, mas ela pode vir aos poucos, né? Tirar um pouquinho, ficar consciente daquela comida industrializada que ela tem açúcar. Hoje até pasta de dente tem açúcar, então a gente ficar ligado nisso, né? O que estão fazendo com a gente? O que querem, né? O que a gente vai se tornando submissa a essa indústria. E eu sinto que só nós podemos fazer a diferença, porque nós somos muitos. Então, por que ficar à mercê de produtos já industrializados, ensacados, empacotados, né? Então, a força está em nós, eu penso. Nós somos mais fortes, nós podemos promover a mudança. Então, eu hoje vejo em muitas pessoas que trazem uma pegada assim, de um doce que é saudável. Aí eu vou ver, saudável por quê? Aí lá no componente tem açúcar orgânico. E aí aquele doce é vendido muito caro. E as pessoas compram, achando que aquilo vai fazer bem, né? Então, esse lado de reflexão, o açúcar mais orgânico, o que tem de diferente do açúcar normal? O que aquilo vai me fazer? Então, a gente plantar essa sementinha, né? De olhar para o nosso alimento e ver o que ele vai fazer em nós, o que mudanças, que mal, que bem ele vai fazer em nós. Eu acho que começa por aí. Aí eu falo que é totalmente possível a gente comer algo que seja nutritivo, que seja saboroso e que tenha sabor. A internet está cheia de opções aí, né, para a gente poder substituir um açúcar, poder substituir aí o glúten, né? Então, vamos pesquisar, né? E eu gostei muito da sua palestra, Lira, e quando você fala do marketing, dos remédios também, né? Porque não é só a gente comer errado e depois tomar um remedinho. Aquele remédio também vai promover um malefício em nós, né? O que ele está trazendo também.
E transformar o saber em fazer é a chave. Quando a gente tem o conhecimento, aquele conhecimento já começa a crescer em nós e a gente começa a procurar alternativas para essa mudança. Então, obrigada, Lira, aí, pela oportunidade, né, de mais esse conhecimento e plantar essa sementinha aí em cada um de nós. Obrigada, Eliane. A Cris colocou aqui, agradecendo a sua palestra, doutora Lira, e ela diz o seguinte: percebo que estamos muito à mercê de produtos industrializados e que ainda não sabemos quase nada do quanto a indústria nos manipula. É verdade. Isso aí eu acho que é uma coisa que eu não sei nem se a gente tem alcance, né? A não ser quem realmente está dentro, né? Eu acho que a gente nunca vai ter alcance. E a gente tem que ficar muito atento com essa fala da Eliane, assim, que eu vejo muito isso. Eu comecei a observar o movimento de produtos orgânicos, né, que foram surgindo no mercado, porque houve uma demanda mesmo, né? E o mercado, ele é responsivo, né? Ele percebe. Então, ele está vendo que as pessoas estão querendo consumir orgânico. Então, é óbvio que eles vão tentar achar o jeito de empurrar para dentro, né? Coisas que estão no mercado e vão fazer uma versão orgânica. E assim, tem duas coisas sobre a indústria que... Tem uma situação que aconteceu sobre a indústria que me deixa muito assim... Eu sou muito desconfiada mesmo. Minha funcionária, uns anos atrás, chegou para mim e falou assim: Lira, eu estava vendo, saiu uma reportagem no jornal falando que detectaram que um lote lá de molho de tomate tinha saído com a quantidade acima do permitido de pelo de ratos, pelos de roedores. Aí, na hora que ela falou isso, eu falei: ah, não, Dedê, imagina, isso deve ser, tipo, isso é coisa de WhatsApp, né, esses vídeos sem noção. Aí ela falou assim: não, vou te mostrar. Aí ela me mostrou, estava no jornal mesmo, era um jornal, uma reportagem. Aí, na hora, eu falei assim, cara, aí eu virei para ela e falei assim: não, mas deixa eu te falar. Porque ela estava admirada, me perguntando assim: será que é verdade que é permitido o pelo de roedor? Aí eu falei: Dedê, deixa eu te falar um negócio. Pensa bem, os caras, eles processam toneladas de tomate. Você acha que esse povo lava um por um os tomates? É claro que eles não lavam direito, entendeu? Lavam. E você acha que não tem rato? Lógico que tem. Então, se a gente for pensar bem, nossa, tá óbvio. É óbvio que a gente está comendo, né? Muita coisa que, se a gente fosse fazer aqui na nossa cozinha, a gente ia ter outro cuidado. Então, toda vez que você escolhe, né, esses produtos, você tá se sujeitando a isso, né? E aí eu acho, eu concordo, assim, eu acho que são passos que a gente vai dando, né? E tem algumas coisas que não são fáceis, mas a gente vai implementando e você acaba priorizando o seu tempo, né? Incluindo aquilo. Então, essa questão da gente ir trocando os industrializados por aqui pelas versões caseiras que são possíveis, né? Por exemplo, quando eu vi isso, eu já não fazia mais, eu já não comprava mais molho de tomate. Mas ainda, você vê, quando você faz a primeira vez o molho, parece que é tão trabalhoso. Eu estava vendo isso, porque esse final de semana eu estava fazendo ghee. A gente faz, a única coisa de produto lácteo que tem na minha casa é ghee. E aí eu falei assim, e aí eu tava com a manteiga e falei: gente, quando eu fui fazer ghee a primeira vez, nossa, que parto, menino, que trem difícil, era um negócio. Agora eu ponho lá na panela, eu já sei o tempo, eu não preciso mais ficar olhando, eu às vezes estou até estudando, eu marco o despertador só para eu ir lá olhar de vez em quando, eu sei a quantidade do fogo que eu tenho que colocar, o tempo que fica, a hora que desliga. Então é isso, né? Eu acho que a gente vai trazendo para a nossa vida, né? A gente vai inserindo. Fazer molho de tomate também, imagina, achava que era super difícil, né? Agora, às vezes, antes a gente fazia e deixava congelado. Hoje a gente já faz na hora, porque fica muito mais fresco, não precisa ficar ocupando o freezer. Aí é um negócio que você gasta 15, 20 minutos, o negócio está pronto. Então, eu acho que é esse convite mesmo, a gente ficar muito atenta, né, com a questão da indústria, porque a indústria tem o objetivo, né, a gente vive no mercado que o mundo é assim, a gente está no mundo capitalista, não tem como a gente negar isso, a indústria sobrevive, né, dessa questão do lucro, é claro, ela vai sempre querer vender mais, ela está sempre se inovando, né, criando novos produtos, e é nossa responsabilidade, eu acredito, a gente ficar atento e fazer as escolhas, né, e sempre tomar cuidado, né, com essa questão dos ingredientes. Então, a gente tentar, se você realmente precisa, né, dos alimentos industrializados ainda, em algum momento, então, assim, você escolher as versões que têm menos ingredientes possíveis, né,
evitar os ultraprocessados, que eu estava vendo, os meus 2 filhos, eles aprendem isso no 4º ano, que eles no 4º ano, os 2 meninos tiveram a cartilha, né, do governo, a cartilha do Ministério da Saúde, falando sobre alimentação. Quer dizer, eu fiquei surpresa que, como médica, eu nem sabia que tinha uma cartilha. E, nossa, achei muito massa, porque a cartilha é boa, a cartilha fala, inclusive, para preferir alimentos orgânicos, eu achei isso incrível, eu achei muito massa. E eles, de pequenininho, a gente já vai falando, né, que quando tem nomes que você não consegue ler ou falar, é ultraprocessado. Então, evitar esse tipo de coisa, porque a gente, né, são substâncias que a gente não conhece, e a gente conhece muito pouco mesmo, né? Então, uma outra coisa que também acho que vale muito a pena a gente falar, e que eu acho que casa muito com o que a Eliane está falando, é a questão, como eu sei, né, que você já falou da sua escolha alimentar, de uma alimentação que é mais integral, que é viva, né, que é uma alimentação crua. O que acontece? Hoje a gente vive essa coisa tudo do suplemento, assim. Então, tipo assim, quando você fala em tomate, você já pensa em licopeno. Quando você fala em laranja, você já pensa em vitamina C. E isso é um erro, né, que aconteceu na nossa forma de fazer ciência, em que a gente foi aprofundando tanto, né, verticalmente, as descobertas científicas, só que a gente se esquece que quando você come um tomate, você não está comendo licopeno. Então, não é a mesma coisa eu ligar na farmácia e pedir, por favor, manipula licopeno para mim, porque eu não vou comer tomate, sei lá, porque eu não gosto de tomate, aí eu vou comer licopeno, porque no tomate, quantas substâncias existem, né? A Marli vai falar melhor que eu isso, né? Que estão ali junto e que você não tem ideia, nem que a gente nem sabe que existem e que fazem com que o tomate seja aquilo ali, ele é único, e que ele, nessa complexidade toda, em contato com o organismo, vai ser informação, né? Vai disparar informação, vai gerar esse trânsito aí de neurotransmissores, de células, de nutrientes, enfim, tudo que acontece na biologia, né? Então, é o orar e vigiar para sempre. Muito obrigada, Lira. Realmente foi uma noite assim muito rica, né? Nós estamos já com pessoas saindo, são 20h04. Se alguém tiver mais alguma colocação aqui para fazer online, é a última chance, né? E aí, lembrando que a gente mantém o nosso WhatsApp ali para a gente estar trocando figurinha, né? Parece que veio alguma coisa aqui no chat. A doutora Liliane, ela disse que a sua palestra foi muito linda, com alguns pontos maravilhosos sobre a valorização do estilo de vida e comida como causas de doença, também da capacidade de ativar o sistema parasimpático. E que imagem desta espiral para sermos colocadas no início dela. Eu não entendi esse Tem uma finalzinho, pergunta doutora antes, Liliane. Marli. Oi? Tem uma perguntinha da Heloísa antes. Eu acho que a Heloísa perguntou sobre o livro, né? Mas o livro... Não, aqui, ó, e o açúcar das frutas? Ela falou que tem mudado os hábitos, mas está antes da Liliane, no chat. Vou responder, tá? Okay. Ela está perguntando do açúcar das frutas, né? Que ela tem. Então, assim, o açúcar natural dos alimentos, muito embora a indústria tenha, assim, mexido na alimentação também, né? Fala-se, né? Que a banana que a gente conhece hoje não é a banana que se tinha há muito tempo atrás. Essa parte, talvez a Marli saiba mais que eu. Mas eu não vejo, assim, dentro da visão que eu trago, né? Para mim, eu não vejo problema desse açúcar natural das frutas, né? Porque assim, você pode ver qual que é a sua capacidade de comer mamão, né? Você mesmo coloca que é uma fatia, né? Então, quanto que a gente teria que comer de mamão para a gente conseguir colocar, né, a quantidade de açúcar que a gente concentra, por exemplo, numa lata de refrigerante? É quase impossível, a gente não alcança isso com alimentação natural. Então, não vejo nenhum problema, tá, Heloísa? Aliás, eu como bastante fruta. O que tem, aí a gente vai pegar várias linhas dietéticas, o que se fala é assim, que todas as vezes que a gente está querendo abaixar, quando a gente quer emagrecer, a gente precisa reduzir a insulina. Aí isso a gente já sabe. Então, quando a gente faz uma dieta que reduz a insulina, eu vou liberar a gordura para sair mesmo. A insulina é a chave que abre o tecido adiposo, tá? Então, assim, ele abre-se quando você come alimentos que fazem pico de insulina. Ele vai guardar e quando você quer que o paciente emagreça, você precisa baixar a insulina, né? De alguma forma. Aí tem várias estratégias, enfim. Não vou entrar nisso.
Mas o que se fala, que eu vejo assim, em relação às frutas, é a pessoa que está querendo emagrecer e ela faz uma dieta que é muito pautada em frutas. E aí, como ela tem açúcar natural, ela vai fazer pico de insulina, né? Então, isso depende. Então, o pessoal que trata, que faz dieta, né, que faz recomendações alimentares para emagrecimento, por exemplo, eles pedem, né, para tirar as raízes, né, os tubérculos, que são mais concentrados em nutrientes densos, assim, calorias também, e as frutas, né? Então, a única coisa que eu vejo é isso, tipo, as pessoas estão tentando emagrecer, é uma estratégia fazer isso, é isso que me veio à mente, mas eu nem sei dizer para você se é uma coisa que está de acordo. A fruta me parece uma coisa, assim, natural, saudável, não vejo nenhum problema, tá? Tem um senãozinho aí da fruta, eu não sei assim se são linhas de nutricionistas, mas a nutricionista que nos acompanha, ela sempre chama atenção, principalmente do meu marido, excesso de fruta leva à rota metabólica dos triglicérides, então aumenta triglicérides, né? O que é muito pior. Então, a recomendação, na verdade, a gente tem que olhar muito a natureza, né? O bicho ele come só a fruta que está disponível naquela estação. E ele se alimenta de muitas frutas, principalmente na época de reprodução, né? Porque é a fonte de energia dele. E, de repente, nós, com toda essa industrialização, eu me lembro que na minha infância tinha a época de milho verde. Hoje a gente encontra milho verde o ano todinho. Tinha a época de manga, a gente encontra manga o ano todinho. Então, assim, isso é a mesma coisa que os enlatados, né? Então, não é porque é fruta que é bom, é que você pode comer irrestritamente. É o mesmo cuidado, né? Eu quero só fazer só uma deixa aqui também, mudando um pouco de assunto, mas tocando aqui no ponto que a Liliane falou, gente, eu falei do parasimpático, não era a proposta, né? Talvez até a gente possa pedir para o Maurício, que na palestra que ele vai fazer, ele entrar um pouco mais, mas eu queria falar uma coisa que é muito interessante, porque o sistema nervoso parasimpático, ele faz parte do sistema nervoso autônomo. Então, a gente não tem controle, isso é autônomo, né? Ele se autorregula, né? A gente não tem uma chavinha que eu consigo, por exemplo, o paciente, nem o simpático, nem o parasimpático, né? Nenhum dos dois. Então, o paciente chega no meu consultório, por exemplo, ele está ansioso com a cirurgia, eu vou medir a pressão, tá alta, ele fala, mas eu não estou sentindo nada, eu nem sei, não, mas porque é um fator interno, o próprio corpo, ele demonstra isso. Só que tem uma forma que a gente consegue acessar o parasimpático, e que é extremamente importante para a gente compensar tudo que a gente está falando aqui. Existe uma chave que acessa o parasimpático, e ela é a respiração. Por isso, as práticas de pranayamas, né, que são práticas de movimentos respiratórios, eles são uma chave que a gente consegue acessar e ativar o parasimpático, e que é um sistema aparentemente lacrado. Então, só para deixar essa notícia aqui também, né, para a gente completar, viu? Interessante. Tem mais um comentário aqui, mas eu não reconheço a pessoa. Está escrito aqui o seguinte: sobre as frutas, os profissionais recomendam que se inclua alguma castanha ou outro alimento. Nunca comer sozinha para não ter pico de índice glicêmico. Qualquer fibra que a gente adicionar, né, vai ter fibra que a gente adicionar, vai reduzir o índice glicêmico, né? Pode ser chia, sementes, qualquer coisa que é de fibra que a gente adicionar na fruta, ela vai baixar o índice glicêmico mesmo. Tem isso. Obrigada, Mariela. Foi a Mariela que colocou. Ok. Nossa, muita coisa, né, doutora? O assunto não encerra, né? E certamente vai ter uma chuva de mensagens do WhatsApp, e aí a gente faz as vilosidades intestinais no WhatsApp, né? Ampliando aí a conversa, recomendando coisas que forem surgindo, e das pessoas que vão ouvir offline também, né? Porque muitas pessoas não estiveram aqui presentes porque têm outros compromissos, mas elas vão ouvir amanhã de manhã, com certeza. Mais uma vez, doutora Lira, muito obrigada pela sua disponibilidade generosa de estar aqui conosco nesse tempo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, mantendo essa energia, né, do grupo, que fez tanta falta, né? Nós ficamos aí 2 semanas sem nos encontrarmos, né? Nossa, olha, uma criancinha ali com o doutor José Carlos, quem que é, netinho? Oiê! Oiê!
Lindinho! Gente, então, olha, boa noite. Oi? Dá boa noite. Boa noite. Oi, boa Só deu boa noite. noite. Nossa, que lindo! Ele veio me assustar aqui. Eu também. Que coisa linda! Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? E até amanhã, quando eu enviar aqui, a gente começar a ouvir as trocas de informações. Muito obrigada mesmo, de coração. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Foi maravilhoso. Boa noite, tudo de bom? Foi Tudo. ótimo. Foi ótimo. Parabéns, doutora Lira. Boa noite, pessoal. Boa noite.